Aqui no Rio de Janeiro, um consenso. Mais do que o resultado, a atuação do Inter faz com que o clube ganhe confiança para a sequência de jogos que virão pela frente, envolvendo Brasileirão e Campeonato Gaúcho. Rafael Borré e Vitor Gabriel dão relatos importantes na zona mista sobre contratações e também sobre o trabalho do técnico Paulo Pesolano. Também quero falar sobre as buscas do Inter na janela, que devem, ainda aparecer reforços para o time colorado. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Eu quero repercutir ainda, né, o empate do Inter contra o Flamengo, 1-1, um resultado que eu particularmente saí com um gosto mais amargo do que, né, com aquele gostinho de vitória, de vir aqui no Maracanã e beliscar, né, um resultado importante contra o principal favorito aí do Campeonato Brasileiro. A gente tem muita coisa para falar, então já chega deixando o teu like, hypando o vídeo, te inscrevendo aí no canal. Quero agradecer aqui, né, as mais de 15 mil pessoas que passaram pela live, né, de ontem lá no Maracanã. Então, né, muito obrigado pela audiência, acompanharam a entrevista do Pesolano, a entrevista dos jogadores na zona mista. E bom, né, a gente vai seguindo, acompanhando o Internacional. Domingo já estaremos no Beira-Rio para repercutir as quartas do Campeonato Gaúcho. Esse conteúdo em nome da Zapay, aplicativo onde você fica em dia com seu veículo, paga o IPVA de 2026 com desconto de até 21%. Tem também, né, o cupom COLAR20 que te dá 20% off nas taxas do parcelamento. Então baixa agora o app da Zapay, que está disponível de forma gratuita aqui na descrição do conteúdo. Turma, mais do que o resultado, a atuação do Inter, né? O Inter, para mim, construiu para ganhar o jogo. E se a gente for resgatando os lances da partida, eu não lembro assim de grandes chances do Flamengo que o Rocher tenha feito um milagre ou que o Flamengo tenha se lamentado muito, né, da perda da oportunidade. Lembro de uma defesa do Rocher com os pés quando o jogo já está 1-1. Né? Lembro de um chute do Arrascaeta, né, que é bloqueado pelo Vitor Gabriel ainda no primeiro tempo, quando o jogo está 0-0. Mas o Inter sempre controlou defensivamente, né, as ações do Flamengo. E por isso a gente lamenta tanto, né, o resultado de 1-1, porque defensivamente o Inter fez uma partida quase perfeita. Só não foi perfeita por um erro, que pode ser coletivo, né, mas para mim é muito mais uma desatenção individual do Bernabéu, né, porque a bola já era de domínio do Inter, ele acabou escapando um pouco o domínio da bola e acabou, né, cometendo a penalidade que culminou no gol do Arrascaeta, né? Mas antes disso o Inter já tinha feito um ótimo primeiro tempo, né, com chances para marcar. Teve um chute do Paulinho, teve um chute do Carboneiro, teve o golaço do Borré, né, que sai de um desarme do Ronaldo, depois, né, um erro de passe do Paulinho, outro desarme do Ronaldo e o contra-ataque, né, Alan Patrick, Carboneiro e o gol do Borré. E o Léo Ortiz está passando até agora aqui, ó, para tentar encontrar o colombiano, que tem feito um ano maravilhoso, né? Talvez o principal reforço do Inter para a temporada é Rafael Borré, é o jogador que finalmente está sendo aquilo que a gente esperava dele. Jogador decisivo, né? Um jogador importante, um jogador qualificado, um matador. São 5 gols em 5 jogos, né? Fora a assistência que deu para o gol do Alex contra o Monson. Então são 6 participações em gol em 5 jogos. E a gente vê, né, o principal de tudo, eu destaquei isso ontem, o trabalho do Paulo Pesolano. Né? A gente vê que o Inter tem uma organização, o Inter tem uma ideia, independente dos jogadores que estão em campo. A gente sabe, né, da saída de 3 lá com o Bruno Gomes, ficando mais como um zagueiro, né, como um lateral mesmo. Né? Tanto é que em dado momento do segundo tempo ele tira o Vitinho e bota o Aguirre, né? O Aguirre entra como um ala e o Bruno permanece ali, né, no setor de defesa junto do Mercado e do Vitor Gabriel. A gente vê, né, os meias tendo uma dinâmica importante, né, caso do Paulinho, que para mim foi o melhor jogador do Inter em campo, ao lado do Carboneiro, que fez uma partida espetacular. Aliás, o Pesolano ontem fez questão, né, de destacar o quanto o Carboneiro tem se dedicado com e sem a bola. Ele mudou ontem um pouco, né, da estrutura tática do time, né, e para fazer essa marcação, quem fez foi o Alan Patrick ontem, que é muito criticado muitas vezes, né, pô, não marca, Alan Pantufa, não sei o que, cara. O Alan Patrick é o jogador diferencial que o Inter tem. Óbvio, né, que estava muito marcado pela defesa do Flamengo, mas mesmo assim, né, o gol do Inter tem participação do Alan Patrick e também, né, o Alan Patrick fez um trabalho sujo ontem para que o Carboneiro pudesse brilhar. E vejo que o Inter mereceu, né, a vitória ontem e só não venceu, né, por incompetência, né, do seu jogador, né, do Brian Aguirre, que teve a bola do jogo. E aí ele tinha duas opções para o Inter virar, ou virar não, né, passar à frente do marcador. Ou encher o pé,
e se ele acerta a goleira, ele faria o gol, ou dar o passe para o Borré, né, que estava sozinho no segundo poste, ele não fez nenhum nem outro, acabou tentando um drible, puxando para a perna esquerda, né, que é a perna ruim, e não saiu nada, né? Mas enfim, não dá pra gente reclamar do empate contra o Flamengo. Eu imagino, né, que se eu oferecesse um contrato para vocês antes do jogo, né, a maioria teria assinado esse empate de 1-1, né? O que a gente lamenta, na verdade, nessa campanha até agora é a derrota do Inter para o Atlético Paranaense. Se o Inter tivesse ganho do Atlético, empatado com o Flamengo, a gente estaria falando do Inter com 4 pontos. Para mim, hoje o Inter deve 2 pontos, né? Então, vamos ter que resgatar esses pontinhos aí nos próximos jogos. Lembrando que o Inter volta a campo no Brasileirão na quinta-feira contra o Palmeiras no estádio Beira-Rio, mas antes disso, né, tem o jogo contra o São Luís no estádio Beira-Rio nas quartas de final do Gauchão no domingo, 6 da tarde. Cara, tem muitas coisas que a gente pode falar aqui, né? Eu quero falar em especial sobre o que foi o pós-jogo, tá? O Paulo Pesolano, ele elogiou bastante a atuação do Inter, disse que os jogadores só podem ser elogiados e ganhar parabéns pelo jogo. É óbvio, né, que ele gostaria de ter mais a bola, de ter mais oportunidades de gol, mas ele citou, pô, do outro lado tem um time que tem o Arrascaeta, tem o Paquetá, tem o Pedro, né, tem o Varela, tem o Pulgar, é um time qualificado, né? Então não deu. O Flamengo se impôs pela qualidade que tem, e por jogar em casa e por estar pressionado, já vindo de 3, agora 4, né, jogos sem vencer dentro da temporada. Mas ele exaltou, né, que os jogadores têm comprado a ideia, têm trabalhado muito, elogiou em especial, né, o Vitor Gabriel, dizendo que o Vitor Gabriel é um zagueiro que todo técnico gostaria de ter. Um zagueiro alto, um zagueiro de boa saída, um zagueiro jovem, veloz e que precisa ganhar minutagem e confiança. Na visão dele é isso, né? O Inter precisa dar, né, ao Vitor Gabriel o que ele precisa para que ele se desenvolva como um grande zagueiro. Aliás, me parece muito claro, né, que enquanto o Inter não contrata um zagueiro de perna esquerda, o Vitor Gabriel vai seguir como titular à frente do Félix Torres, que não é canhoto, né, e por isso, né, mudar o lado do mercado para botar Félix e mercado, eu acho que não vai acontecer e o Vitor Gabriel vai seguir como titular. Ele elogiou também Rafael Borré, né, que é um jogador, né, que trabalha muito. Ele já tinha elogiado o Borré, olha, há muito tempo nas entrevistas e disse que tomara que o Borré faça os 30 gols na temporada, que é o que ele merece. E ontem, né, fez mais um, né, um golaço para deixar o Inter na frente do placar. Projetou também, gente, para mim a principal resposta da coletiva, né, a sequência de jogos do Inter, dizendo que, ó, beleza, o foco principal é o Campeonato Brasileiro, ou seja, é a partida de quinta contra o Palmeiras. Mas todo mundo sabe aqui no Inter que o torcedor quer passar pelo São Luís, independente do time que vai jogar, se são garotos, se são um time titular, né? O torcedor quer passar e o torcedor quer ganhar o Campeonato Gaúcho. E eles sabem disso. Quer ganhar a Copa do Brasil, quer avançar, então a prioridade também é o próximo jogo, de alguma forma. Não estou dizendo aqui que o Inter vai colocar titulares, né, contra o São Luís, mas vai colocar um time forte para tentar conquistar essa classificação sem maiores problemas. Falando um pouquinho sobre o mercado da bola, gente, algumas informações surgiram aqui no Rio de Janeiro, tá? Tá muito claro, né, para mim que o Inter quer de 3 a 4 reforços para fechar um primeiro ciclo de contratações. Claro, daqui a pouco surge um negócio de ocasião e esse número pode ser maior, tá? Mas pelo menos 4 jogadores devem ser contratados pelo Inter nesta janela de transferências. Um zagueiro, né, que é um zagueiro pelo lado esquerdo. O nome que o Inter sonha é o Juan Jesus, só que tem um grande problema, né? O Juan Jesus é um jogador, né, que está há muito tempo no futebol europeu, são 12 anos jogando na Europa, né, em especial no futebol italiano. E a informação que eu tenho é que a família do Juan Jesus não quer sair da Europa. O principal não quer sair da Itália. Né? A mulher dele, até onde eu sei, é italiana e não quer voltar ao Brasil, ou não quer vir morar no Brasil. Então, há uma possibilidade de renovação no Napoli, ele vem sendo titular, então hoje o Juan Jesus, pelo que eu ouvi, é um sonho distante. Não dá pra gente riscar da lista, mas é um jogador, né, que hoje tem uma dificuldade do Inter acertar essa contratação. O Inter também busca um lateral esquerdo, né, para competir com o Bernabé, não é aquele lateral que virá para ser reserva. O Inter quer um lateral para competir, né, para aumentar o nível de competitividade do plantel. 2 nomes estão especulados, tá? O primeiro é o Angileri, do Corinthians, que deve renovar com o Corinthians, então é um nome que dificilmente vai ser contratado. E o outro nome que surgiu ontem foi do Rogério, cria do Inter, vendido lá em 2015 para o Wolfsburg da Alemanha, para a Juventus, na verdade foi vendido, hoje está no Wolfsburg da Alemanha. Jogador, né, que me agrada. Essa informação foi dada em primeira mão pelo Leonardo Moll, lá da Rádio Bandeirantes.
E o Inter, de fato, tá observando esse jogador, só que ele também tem a preferência por permanecer no futebol europeu. Então é algo, né, que o Inter vai ter que ter um poder de convencimento aí para trazer esse atleta. O mais perto é o Bruno Rodrigues, né, jogador de lado de campo, que é o que o Inter está procurando, né, visto as opções, né, que o Inter tem do meio para frente hoje, Tabata, Gustavo Prado, João Vitor, né, então o Inter entende que precisa, né, de um cara mais afirmado e com estofo para esse setor. E ainda existe a possibilidade de mais um meia, tá? Então vamos dar uma olhada aí nos próximos dias, o Inter está trabalhando para conseguir contratar mais jogadores, tá bem? Não esquece que todo o conteúdo aqui no canal é em nome da KTO, kto.bet.br, minha parceira, minha casa de apostas, sempre lembrando, jogue com responsabilidade. Ontem, né, apostei na vitória do Inter, foi por muito pouco, a nossa odd 8 não bateu, mas o lado bom, né, que agora eu tenho uma chance extra para palpitar lá no site da KTO, sempre lembrando, né, jogue com responsabilidade, KTO que é a melhor casa de apostas do Brasil, tá bom? Deixa teu like, te inscreve e a gente se vê. Fui!